Eu tinha preparado um discurso, mas tenho a impressão que vou improvisar. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Instituto Superior Técnico, que nos acolhe. É a casa que nos acolhe. Sinto-me sempre muito bem neste Instituto, por duas razões. A primeira, porque nele ensinei fugazmente a alunos de ordenamento do território, mas, sobretudo, uma razão mais funda que recordo sempre, fiz parte da Assembleia Estatutária que elaborou os estatutos que ainda vigoram no Instituto Superior Técnico. E foi uma experiência única que recordo sempre, sobretudo eu, jurista, porque na minha faculdade foram necessários 6 meses para elaborar um estatuto infindável de aplicação cada vez mais complexa, e aqui foram necessárias 6 reuniões, a primeira de apresentação de cumprimentos, a última de saudação, votação final e apresentação de cumprimentos, portanto 4 reuniões de trabalho para conseguir aprovar estatutos relativamente curtos e que se têm mostrado também relativamente operacionais. É uma escola de excelência e, portanto, tinha de ser uma escola de excelência a receber desta feita a entrega de prémios à excelência. O prémio é o prémio IBM. E este prémio IBM recorda-nos 80 anos de IBM em Portugal. E é pensar o que era Portugal em 1938, porque em rigor os 80 anos foram feitos o ano passado. E por minha culpa houve um ligeiro adiamento da cerimónia para janeiro, mas enfim. Mas o que é facto é que em 1938 era um país fechado. Era um país fechado. Tinha aberturas, tinha. Uma delas ligada ao Instituto Superior Técnico, que era o engenheiro Duarte Pacheco. Mas em rigor era um país fechado. Não o país que depois viria a ser décadas mais tarde. Mas a IBM entrou. E há saltos, quem conhecer a história da IBM em Portugal, há saltos qualitativos muito importantes. Há nos anos 50, há nos anos 60, há nos anos 70 e depois a partir dos anos 80, como testemunha este próprio prémio. E foram saltos importantes para o setor público português e foram saltos importantes para o setor privado português. Em 1938 e nos anos 40 e até boa parte dos anos 50, sobretudo para o setor público, e depois com aquilo a que se assistiu na sociedade civil, que era muito fraca em Portugal, e o tecido empresarial, que era relativamente limitado em Portugal, com a multiplicação que se processou, a IBM esteve sempre presente. Acaba de ser recordado aquilo que eu pude testemunhar em Viseu, que é a sensibilidade da IBM fora dos grandes polos metropolitanos e, portanto, no interior do continente. Mas outro exemplo de sensibilidade social da IBM em Portugal é este prémio. Já o Sr. Ministro disse, 28 anos. 28 anos é fazerem a conta, significa 1990. E como o país era diferente. E a consistência do prémio, e a consistência do júri, e a consistência dos premiados. E aqui paro um bocadinho, e a consistência dos premiados. Estão aqui vários premiados, e é pensar que esses premiados, todos eles, sem exceção, confirmaram o acerto dos prémios. Eu fui professor, agora estou jubilado, e tenho de reconhecer que as elevadas classificações que atribuí, as classificações de excelência, quase sempre acertaram, olhando para o futuro dos premiados. Mas aqui e ali, não é que não tenham acertado, mas os percursos foram diversos dos que tinham sido pensados na altura dessa classificação. Aqui não. Aqui a excelência confirmou-se sempre. E confirmou-se em todos os pontos do mundo. Em muitos casos confirmou-se em Portugal, noutros casos confirmou-se fora de Portugal. Eu tinha exemplos, faziam parte do discurso escrito, mas uma das razões porque o não sigo é que seriam sempre melindrosos para os não citados. Eu falaria de 4, 5, 6 exemplos, não ia falar de 28, e poderia dizer como é que eles foram confirmados como excelência cá dentro e lá fora, e em vários casos com prémios não tão importantes como este, mas prémios de repercussão internacional.
E estamos gratos à IBM por isso. E queremos continuar gratos por muitas décadas. Se é caso único, como ficámos a saber em Portugal, ainda bem. Portugal, em muitas coisas, é um caso único. Esse é um dos exemplos de caso único, só haver o prémio IBM em Portugal. Os premiados merecem uma palavra muito especial. Muito especial. E muito especial, começo pelas menções honrosas, e queria naturalmente citar o Daniel Diniz, que já nos falou de longe, porque já está longe, não sei se perceberam, não teve de esperar muito tempo, antes mesmo de se fazer a divulgação da menção honrosa, para já tirar o devido proveito num passo mais na sua carreira de pesquisa. E depois temos aqui a jovem Elizabeth Silva, e um e outro, um com o problema de ser à distância. Ele bem trabalhou sobre as comunicações, mas nunca é a mesma coisa a presença ou a comunicação à distância, mesmo 5G. E a Elizabeth Silva, que aqui nos apresentou o fruto do seu trabalho. E chama a atenção para isto. Universidade de Aveiro, Universidade do Porto. Não foi apenas o Instituto Superior Técnico. Quer dizer que há excelência em vários polos de investigação no nosso país. E depois chegamos à premiada dos premiados. Nesta conjugação, aqui testemunhada pelo Sr. Embaixador da Sérvia, não sei se sabem que a Sérvia começou o ano novo há 2 dias. Portanto, é um bom começo de ano novo, começa um bocadinho mais tarde, tem um calendário diferente do nosso, e portanto foi um bom começo de ano, este que assinala o prémio da Marija Vranić. E ela, como os demais, ao fazer a sua magnífica apresentação, superando os problemas que poderia haver de língua, superando o seu nervoso, estava obviamente nervosa, o que numa cientista acontece, mesmo de grande excelência, demonstrou aspectos que queria aqui realçar. E esses não estavam no discurso escrito. O primeiro é a humildade. Todos os premiados, e ela em particular, mostraram humildade, confirmando que verdadeiramente a verdadeira excelência está associada à humildade, ao conhecimento dos limites do conhecimento. Isso é muito importante. Em segundo lugar, a qualidade pedagógica. Um cientista pode ser um grande cientista e ser um mau apresentante das suas investigações, dos seus trabalhos. Não foi o caso, com nenhum dos três, não foi o caso da Maria. Foi também exemplar do ponto de vista pedagógico. Começou, aliás, de uma forma tão simples que até um professor de Direito, uma ciência obviamente não dura, para usarmos a terminologia da Elizabeth Silva, uma ciência macia, não um tecido macio, mas uma ciência macia, percebeu o fundamental da exposição. Uma terceira qualidade, o espírito de equipa, o reconhecimento, feito aliás universalmente, daquilo que todos sabemos que é essencial na ciência, que é o trabalho em equipa, e que dura uma vida inteira. Vai ser assim a vida inteira, independentemente do mérito específico de quem avulta na equipa. E depois, o futuro. O futuro. Todos os projetos premiados, a começar no mais premiado de todos, apontam para o futuro. Apontam para passos futuros. Isso é promissor. E permite-me ligar a um outro ponto da minha intervenção, que é a seguinte, que é de alguma maneira uma referência que tenho que fazer ao empenho do Sr. Ministro da Ciência, mas a um empenho que vem de longe e que mostra a diferença entre o Portugal
de 38, de 48, de 58, de 68, de 78, de 88 e até de 98, relativamente ao Portugal de hoje. O que se avançou em termos científicos é impressionante. E os premiados aqui presentes são testemunhas disso. O que houve nas relações de cooperação científica com países amigos, naquilo que é a sofisticação e a aposta e o empenho dos centros de excelência académicos em Portugal, no esforço feito em termos de chamada de atenção para a ciência como prioridade, o entusiasmo de tantas e tantos jovens no domínio da ciência, nas mais variadas áreas. Isso é atestado pelo número de provas académicas, nomeadamente doutoramentos, mas vai muito para além disso. É impressionante a mudança do país. E é essa mudança que é verdadeiramente estratégica para Portugal. O ensino e a ciência, e se quiserem de uma forma geral também a cultura, são estratégicos para Portugal. E é muito gratificante testemunhar esse avanço neste momento, nesta cerimónia. É evidente que eu não pude deixar de sorrir quando ouvi o meu querido amigo, professor Carlos Salema, explicar os critérios do júri. Porque comparei com os critérios das provas académicas e percebi que há uma finesse nesta avaliação que fica às vezes obnubilada naqueles critérios, subcritérios, quantificações, subquantificações, pós-quantificações, para-quantificações, que convidam algoritmos infindáveis e criam cisanias e zangas que duram toda uma vida entre pares académicos. E aqui não. Eu vi como, na formulação do júri, há um lado de sensibilidade, até porque se compara o que é difícil de comparar, mas isso acontece sempre em toda a classificação, porque não há dois entes iguais, mesmo quando se trata da mesma matéria, da mesma disciplina, como não há um professor igual a avaliar em dias diferentes, a horas diferentes do mesmo dia, não é o mesmo. Bom, o que é facto é que ouvi com atenção, agora é tarde, agora estou jubilado, já não me serve de muito para doutrinar os meus colegas, mas serviria noutras circunstâncias para lhes explicar. Vejam como é que o mais importante prémio científico português e um dos mais importantes da Europa e com projeção no mundo tem um júri que se conhece bem, que já opera há muitos anos e que junta ao espírito estritamente mecânico ou biomecânico um lado de sensibilidade, de finesse, que não é despiciante. De todo modo, sinto-me feliz por ter vindo. Eu vim por me sentir bem nesta casa. Eu vim porque a IBM merecia por aquilo que tem feito por Portugal ao longo de 80 anos. Eu vim porque queria conhecer de mais perto os grandes protagonistas do futuro de Portugal, que de alguma maneira o são do futuro do mundo, porque são excelência no mundo. São excelência para Portugal, mas são excelência no mundo. E queria, como Presidente da República, manifestar a minha admiração e agradecer-vos profundamente o contributo que têm vindo a dar, que estão a dar e irão a dar, ano após ano, prémio após prémio, para Portugal e para o enriquecimento da humanidade. Muito obrigado.